Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do site História Digital, e nesse vídeo nós vamos fazer a recapitulação e a resolução de algumas questões acerca do feudalismo, lembrando que esta foi uma aula tratada de maneira completa, né, no vídeo que está indicado aqui, em apenas um slide. Então a gente tratou do feudalismo, né, da questão social, econômica, política e tal, em apenas um slide, no vídeo que está indicado aqui e também está indicado na descrição. Não deixe de assistir. Faremos uma referência a este vídeo em alguns momentos aqui, neste vídeo gravado agora. Então, assim, a primeira questão é uma questão história digital, né? Eu estou disponibilizando, inclusive, na descrição, algumas questões sobre o feudalismo em slide. Vocês podem baixar ali gratuitamente, ok? Então, sobre o feudalismo, assinale e some as proposições corretas. Então, a gente tem aqui uma questão que é eventualmente cobrada, esse tipo de questão, na Universidade Federal de Santa Catarina, que é questão de proposição somatória. Então, você tem uma série de... Vamos botar aqui o nosso ponteiro laser. Ah, legal, hein? Então, aqui a gente tem uma série de números, né, que somados, eles dão um valor, e você tem que somar, né, as proposições corretas aqui. Então, vamos lá. Vamos para a proposição número 01. Tá? As invasões bárbaras fizeram com que muitos romanos abandonassem as cidades e fossem morar em propriedades rurais. Essas propriedades, denominadas vilas, levaram ao surgimento dos feudos. Tá certo. Tá? Inclusive, isso é um movimento que vai rolar a partir do século V, né? Vai se intensificar a partir do século V depois de Cristo, né? Então, isso vai gerar um êxodo. O que é um êxodo? Uma saída, né? Tratamos disso na videoaula em apenas um slide. E a galera vai sair da cidade, onde não tinha segurança por causa das invasões, e vão viver no campo, que são as vilas, que depois vão se chamar feudos. Esses campos eram organizados por um senhor da terra, que posteriormente, a partir do século IX principalmente, depois de Cristo, vai ser chamado de senhor feudal, o lorde feudal, o senhor feudal. Não vai chamar de lorde não, tá? Fica só senhor feudal mesmo. Talvez lorde em algumas regiões, mas não vem ao caso aqui. 02. Geralmente o feudo era dividido em mansos. O manso senhorial era de uso do senhor feudal, o manso servil era arrendado aos servos, e o manso comunal, terras comuns a todos. Está correto. Tá? Então, manso seria o quê? Seria a terra. Ok? Então, o manso senhorial era parte do feudo, né? Sob comando do senhor feudal, apesar que os servos cumpriam algumas obrigações no manso senhorial. O manso servil era uma terra dos servos para a sua própria produção e subsistência, e o manso comunal era comum a todos, eram bosques, regiões com árvores que podiam ser extraídas, outras matérias-primas, inclusive, né, que era comum tanto ao senhor feudal quanto ao servo. A proposição 04. Suzeranos e vassalos, apesar da concessão de terras, não tinham muito laços entre si. Cada um organizava sua propriedade de forma independente, cuidando dos seus servos. Está errado, né? Aqui está dizendo que não tinham laços entre si. Eles tinham. Porque quando um suzerano ele concedia a terra a um vassalo, e a gente começou a tratar disso na videoaula em um slide, na parte da sociedade feudal, né, que a gente falou ali das relações entre nobres. A gente viu o quê? Que eles, de certa maneira, tinham um laço de fidelidade, ou seja, o vassalo jurava fidelidade ao suzerano. Então havia um laço, né? Um laço que envolvia proteção, um laço que envolvia ajuda militar, em caso de invasões, em caso de cercos, né? Em inglês, siege, né? Quando um feudo era cercado, ou então o castelo do senhor feudal era cercado e por aí vai, né? No caso, o senhor feudal, em alguns casos, eram chamados de reis também. Eram os reis medievais. Eles não tinham aquele poder todo lá no período absolutista, mas eles tinham uma autoridade sobre os feudos e as terras que controlavam. 08. O servo tinha uma série de obrigações com os senhores e a igreja. Entre as principais, podemos destacar a corveia, que consistia em trabalhar alguns dias por semana na terra do senhor feudal. Certo?
Então a corvé justamente era isso mesmo. Era uma das obrigações e, neste caso, era a obrigação de trabalhar alguns dias por semana nas terras do senhor feudal. 16. Havia um discurso considerado ideológico que dizia que cada grupo tinha um papel específico na sociedade. Assim, cabia ao camponês rezar, cabia à nobreza guerrear e cabia ao clero trabalhar. A gente viu na aula, na videoaula em apenas um slide, que esse discurso ideológico ele não é tratado assim por todos os historiadores. Agora, nesse contexto, era o contrário. O camponês trabalhava, o clero rezava e, no caso da nobreza, está certo, a nobreza guerreava. Tanto que o camponês era chamado de laboratore, porque ele trabalhava, o clero era o oratore, porque ele rezava, e a nobreza era o bellatore, porque batalhava, guerreava. Inclusive, a palavra bellatore vem de bellum, que em latim significa militar. Né? Si vis pacem para bellum. Se queres paz, prepara-te para a guerra. Né? Mas 16 está errado porque troca, né, as funções aí. E a 32, a corvéia consistia em entregar parte da produção agrícola, aqui está escrito errado, preciso arrumar, ou pecuária para o senhor feudal. A talha consistia em pagar uma taxa para uso de equipamentos do feudo, como moinhos e pontes. Está errado. Né? Entregar parte da produção agrícola ou pecuária para o senhor feudal era chamado de talha, não era corvéia. E a talha também não está correspondendo corretamente aqui à definição. A taxa para usar equipamento do feudo, moinhos e pontes, como a gente viu na videoaula em apenas um slide, era banalidade. Então aqui está trocando também as obrigações na sua parte do termo. Né? Portanto, temos aqui corretas a 01, a 02, a 08 e a soma total fica 11. Beleza? Vamos para agora uma questão da FUVEST. A questão anterior foi elaborada por mim, uma questão do professor Michel Goulart, do site História Digital, e esta questão, então, é da Fundação de Vestibular de São Paulo, que inclusive dá acesso à USP e também à Santa Casa de Misericórdia. A USP é a Universidade Federal de São Paulo, e a FUVEST, inclusive, é um vestibular dividido em 3 fases, né, e tal. Mas vamos lá, o sistema feudal caracterizava-se pela letra A de amor, inexistência do regime da propriedade de terra. Aqui a gente já pode parar. Está errado. Não, era o contrário. Era baseado no regime de propriedade de terra. Porque todas as relações, sejam políticas, sociais ou econômicas, eram organizadas numa propriedade de terra chamada feudo. Geralmente uma grande propriedade. Letra B. Pelo cultivo da terra por escravos. Dentro do feudo não existia relação escravista. A escravidão ela foi cancelada, né, pela Igreja a partir do século V. Quando acaba o Império Romano do Ocidente, a escravidão também deixa de existir. Aquela escravidão por conquistas territoriais, escravidão por dívida e tal. É claro que havia um tipo de escravidão no Mediterrâneo, mas ele não está vinculado ao período que a gente está estudando aqui, que é o feudalismo. Tá, gente? Então, havia servidão, mas não havia escravidão. Letra C. Pela aplicação do sistema assalariado e trabalho forçado dos vilões nas pequenas propriedades senhoriais. Também não havia sistema assalariado. O sistema assalariado foi algo muito mais comum a partir da Segunda Revolução Industrial, né? Ou seja, a partir do século XIX. Alguma coisa no século XVIII, mas principalmente a partir do século XIX. Letra D, pela divisão da terra em pequenas propriedades, está errado. Eram grandes propriedades de terra. Tá? E a letra E, pela propriedade senhorial da terra, regime de trabalho servil e bases essencialmente agrárias. Está certo. Essa propriedade senhorial da terra caracterizava o feudalismo e a existência do senhor feudal. O regime de trabalho servil, fundamentado em obrigações, que nós vimos lá na videoaula em apenas um slide, e bases essencialmente agrárias, porque a agricultura era a principal, né, forma econômica, né? A principal forma de produção era realmente agrícola, logo é letra E. Ok, gente? Então é isso. Fizemos uma recapitulação e a resolução de algumas questões sobre o feudalismo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não deixe de assistir, né, a
a videoaula completa em apenas um slide sobre esse tema feudalismo. Então, beleza, até o próximo vídeo. Falou!